é o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Samuel, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Glória a Deus. Que bênção, não? Ver e poder sentir Deus através da vida dos jovens. Que bênção. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Irmãos, eu vou ficar até com vergonha assim. Eu vou olhar aqui, depois eu vou olhar aqui. Espera aí, vai. Senão a gente sai tremido, né? Chique. Irmãos, eu já saí cada figura assim. Então agora eu tô ficando mais paradinho, sabe? Deus abençoe vocês. A mídia, ela continua pregando quando o culto acaba aqui, né, irmãos? Amém? É o sermão que continua pregando. Eu às vezes filmo também, para principalmente motivar a quem não veio. Porque quem não veio fala, por que eu não fui? Deus abençoe vocês, amém? 1 Samuel capítulo 3, verso 1 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então estendeu Eli o Senhor. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Tome teu assento, glorificando e bendizendo a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pastor Edivaldo também, esposa, família, Deus abençoe. Queridos, eu quero falar hoje, parece que eu e a Cibele conversamos sobre a palavra de hoje, porque o tema que o Senhor me deu é cuidado com as más influências. Cuidado com as más influências. Esta palavra do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 3, texto em que nós acabamos de fazer menção, de ler, diz a respeito de um jovem que era uma promessa até então, nascido de um voto, de um propósito, em que sua mãe fez, indo no templo de ano em ano, pastor Tony, de ano em ano, a Ana ia a Siló, junto com Eucana, e ela orava por Samuel. Até então, ela orava por gerar. Ela não sabia o que de fato Deus tinha com ela, até ela se impor.
até ela se posicionar e até ela dizer: Deus, eu quero um filho. E se o Senhor me der um filho, um varão, eu o darei ao Senhor, eu o entregarei ao Senhor. Ele será nazireu, ele será alguém separado para o Senhor. E Ana ficou mais de 20 anos orando. E ela convivia dentro da casa com Eucana, a Penina, outra mulher de Eucana. E ela vivia numa situação em que a sua adversária vivia de irritá-la. E ela na dela. A Ana na dela. Ana ia orar, ela não dizia assim: Senhor, mata Penina, fere Penina. Ana ia orar e ela dizia assim: Senhor, eu quero gerar, eu preciso gerar. Porque quando nós focamos em nós, naquilo que nós precisamos, nós esquecemos dos levantes, das afrontas, de quem nos irrita, de quem nos persegue. E nós deixamos com que a nossa energia, toda ela, seja focalizada naquilo que nós precisamos. Nós não podemos ficar perdendo tempo com pessoas que simplesmente parece que a vida dela é de viver tentando nos atrapalhar. Tem pessoas que parece que têm o dom, irmãos, de tirar sua paz, de querer roubar a sua alegria. Tem pessoas que, dependendo do que você fala, de um sonho, de um projeto, de um plano, ela faz questão de tentar tirar de você, muitas vezes até um pouquinho de fé que ainda resta dentro de você. Então tem pessoas que não merecem você gastar saliva. Tem pessoas que não merecem até mesmo você estar do lado dela, até mesmo você estar do lado dele. Porque a nossa guerra, a nossa batalha, ela é espiritual. Ela não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principado e potestade. Mas tem pessoas que dão lugar para o diabo. E pessoas que muitas vezes querem roubar de você aquilo que Deus já falou com você, aquilo que Deus já manifestou aqui dentro. A cada um de nós Deus plantou sementes, irmãos, missões, projetos. A cada um de nós Deus plantou algo dentro dos nossos corações, e nós temos que nos policiar, filtrar aquilo que nós falamos e aquilo que nós ouvimos. Uma planta, se você colocar nela água suja, ela vai crescer do mesmo jeito. Então não deixa aquilo que falam a você atrapalhar aquilo que Deus tem com você, atrapalhar aquilo que Deus tem como plano e propósito com você e através de você. Seja de uma forma espiritual, dizendo uma Ana, mesmo convivendo em ambientes em que você sabe que tem pessoas que querem tirar tua paz, roubar tua alegria, permaneça firme, focado naquilo que Deus quer que você gere. Eu quero dizer para alguém nessa noite, que você vai gerar para a glória de Deus. E o que você vai gerar para a glória de Deus é algo que ficará marcado na vossa vida. Eu estou profetizando, se alguém quiser pegar, pega. O que vai ser gerado de você vai ser lembrado, até mesmo por aqueles que te irritaram. O que vai ser gerado por você será impactado na vossa vida e por gerações. Amém, queridos? A Ana, ela vai gastar a sua energia pedindo a Deus. E eu penso que nos primeiros anos ela dizia: Deus me dá, Deus quero gerar, Deus abre a minha madre, Deus foi o Senhor que fechou, Deus o Senhor tem o poder de abrir, me dá. E o Senhor não dava. Mas o dia que ela mudou a oração dela, ela disse assim: Senhor, eu não quero mais que o Senhor me dê, eu quero te dar um filho.
eu quero gerar um filho. Porque quando a sua vontade coincidir com a vontade de Deus, Deus vai dizer para você, falando a linguagem do jovem aí, fechou. Deus vai falar, fechou. Por que fechou? Porque a sua vontade está coincidindo com a vontade de Deus. Deus não vai nos dar nada que não glorifique ao nome dEle. Deus não vai te dar nada que não venha exaltar o nome dEle. Ah, pastor, mas eu já tenho. Ah, pastor, mas Deus já me deu. Será que Deus já te deu? Porque tudo que Deus nos dá, se realmente foi Ele que nos deu, tem que glorificar o nome dEle. Se tem algo aí que você está pensando que foi Deus muitas vezes não é, muitas vezes o diabo largou na esquina, você pegou. Tem situações que o inimigo nem ele quis, deixou na esquina, você foi e tomou posse. Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para você, jovem. Deus tem o melhor para nós. Não aceite qualquer coisa, falando a nível de relacionamento, falando a nível de profundidade em Deus e com Deus, falando em áreas que você, quem sabe, está em oração com Ele. Não aceite menos do que aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Você pode levantar as mãos e glorificar a Deus. Você pode levantar as mãos, abrir a boca e dizer, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor tem o melhor para você. Então que você tenha uma vida em oração, dizendo, Senhor, se o Senhor não está nesse negócio, corta. Se o Senhor não está nisso, corta. Porque eu só quero gerar aquilo que vai glorificar ao teu nome. E a Ana, de ano em ano, orando, chegou um ponto na vida dela que ela já não tinha mais palavras. Ela começou a ficar atribulada em espírito. Ela começou a ficar com a alma abatida. E um dia um sacerdote que estava no templo olhando ela, achou que ela estava bêbada. E disse, aparta de ti o vinho, filha. Ela disse, não, eu não sou filha de Belial. Belial é o Satanás. Eu não sou filha de Satanás. Mas o meu espírito ele está atribulado. Estou precisando de uma bênção. E o sacerdote ali olhou para ela e disse assim, no tempo determinado, Deus conceda a tua petição. Isso é uma profecia liberada desse altar. No tempo determinado, Deus conceda a tua petição. Você pode exaltar a Deus? No tempo determinado, Deus vai conceder o que você está pedindo a Ele. A Ana começa a ver o seu corpo mudar. Começa a sentir alguns sintomas. E eu parece que vejo a Ana meio sozinha, não querendo falar para a Penina, não querendo dizer para a Penina, ainda que a Penina tinha experiência. Por que, pastor, que o senhor pensa assim? Porque a inveja já era grande de Ana ser a Ana. Porque tem gente que não tem inveja de você por causa de coisas. A gente acha que é por causa de coisas. Tem gente que tem inveja de você por quem você é. Sabia disso? Não mude quem você é em Deus. Tem gente que tem ciúmes. Tem gente que queria o que é seu, mas o que Deus tem para você tem o seu número. O que Deus tem para mim tem o meu número. A túnica de José era de José. Os irmãos até tentaram colocar, quem sabe. Mas quando perceberam que não cabia, disseram, essa túnica era para José mesmo. Porque o que Deus tem para você tem o teu número, Deus tem o teu endereço, e eu não duvido que Ele vai te surpreender daqui a alguns dias. Eu estou profetizando, irmãos, daqui a alguns dias Ele vai te surpreender com uma bênção que cabe somente em você. E ela
começa a sentir os sintomas, a barriga começa a crescer, e daqui a pouco nasce. Quem é que tem que ajudar a Ana a fazer o parto? A Penina. Porque tem gente que vai ter que assistir em oco o que Deus vai gerar na sua vida. Eu estou recebendo uma inspiração aqui, irmão, do Espírito Santo. Tem gente que vai ter que ver de perto o que Deus está gerando na sua vida, Felipe, na sua vida, Radassa, na sua vida, Jader, Cibele, Larissa, na sua vida, irmãos, na sua vida, jovem pastor Tony. O que Deus está gerando em você, tem gente que vai ter que assistir de perto e dizer: realmente é Yahvé, é Jeová, é Deus na vida dele. Tem coisas que acontecem na minha vida que nem eu acredito às vezes, irmão. Que eu pedi lá atrás, que eu orei lá atrás, às vezes acontece, vem na minha mão. Eu só não tenho dinheiro, mas eu tenho fé e tenho cumprimento de promessas, né? Mas eu vou começar a profetizar que Deus também vai nos abençoar financeiramente. E quando nasce o Samuel, a Ana, ela começa a instruir a Samuel. Eu imagino a Ana sentando, quem sabe à tardezinha, Samuel já crescido, quase perto de desmamar, ser entregue para o templo, para viver do templo, para cumprir a obra que Deus tinha na vida dele. Eu imagino a Ana dizendo assim: filho, você vai ir onde o sacerdote Eli está, porque é ele que é o responsável nesse tempo pelo ministério do sacerdócio. Você vai ir onde os filhos deles estão, Ofni e Finéias. Quem sabe a Ana dizendo: filho, o negócio está feio, o negócio não está legal, você nem vai entender o que a mãe está dizendo, mas lá você vai lembrar. Mas mantenha a sua essência, aquilo que você está aprendendo aqui em casa, leve como ensinamento para você viver ali no templo. Tudo que o homem disser que for bom, que vier de Deus, aceite. Mas cuidado, quem sabe, irmãos, eu estou lá. Quem sabe a Ana disse: cuidado com as más influências. Por quê, pastor? Porque o histórico era terrível. Ofni e Finéias se deitavam com mulheres à frente do templo, estavam mortos espiritualmente. O sacerdote Eli estava mais para lá do que para cá, estava preocupado com cadeira, estava preocupado com posição. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Ele estava preocupado com status, e cadeira e posição, sem unção, sem presença de Deus, é nada. Deus não tem negócio com quem quer cadeira, irmãos. Deus não tem negócio com quem está vivendo por posição, por status. Deus não tem negócio com quem quer viver de aparência. Por isso que Deus não quis falar com Eli. O certo era Deus chamar o sacerdote e o sacerdote passar para Samuel o que Deus falou. O ideal era Deus falar assim: Eli, você conhece a minha voz, diga para Samuel. Era o certo. Quando vocês vão receber qualquer tipo de orientação, de quem é que vem primeiro? Do seu líder. Quando nós vamos receber alguma orientação, quem é que vem falar conosco a nível ministerial? O pastor. Isso não impede cada um de nós de vivermos um relacionamento com Deus, e cada um de nós temos a nossa intimidade, mas tem direções a nível coletivo que Deus fala com o cabeça, entre aspas aqui, a nível geral. Na igreja local, fala, se é para jovem, fala com o líder: Deus me deu uma direção. Se é para toda igreja, o pastor, o anjo da igreja vai dizer: Deus me deu uma visão, Deus me deu uma direção. Então o ideal era Deus falar com Eli, 40 anos,
Mas o Eli estava tão contaminado, tão corrompido, que se assentou na cadeira e disse assim: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Cuidado, irmãos. Cuidado com posições que Deus já se retirou do local que Ele mesmo te pôs. Se Deus te exaltar muito, e Deus vai exaltar jovens, vai levantar jovens, eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza que aqui tem pregadores, tem levitas, tem adoradores, tem líderes. Eu tenho certeza que aqui tem jovens que Deus vai colocar por cabeça daqui a alguns anos, em empresas, no ministério. Mas quando Deus te exaltar muito, lembre-se dessa palavra: posição sem unção e sem presença é nada. Não adianta vivermos de aparência, não adianta vivermos por status. Eu toco bem, eu canto bem. Zele e vele pela presença de Deus na vossa vida. Eu tomo muito cuidado comigo, irmãos. Quantos elogios que a gente recebe e não desce aqui no coração. Quantas palavras nós ouvimos que são palavras boas, mas eu não deixo descer o meu coração, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou dependente de Deus. Para me subir nesse altar e pregar, não pensa que eu trago um texto ou eu trago uma mensagem decorada. Eu não trago, eu trago, sabe o que aqui, meu irmão? O meu serviço ao Senhor, a minha disposição ao Senhor. E eu falo que nem Samuel fala: Senhor, porque o teu servo ouve. Eu estou na dependência aqui, irmãos, porque eu sei que quem fala é Deus, quem cumpre é Deus, quem exalta é Deus, quem faz nós a entendermos o que Ele está dizendo é Deus. Eu não posso viver por posições, eu não posso viver por status, eu não posso viver por aquilo que eu sou aparente. Eu tenho que viver por aquilo que Ele me fez ser, para a glória dEle. Deixa eu falar algo aqui. Quem conhece Bíblia sabe como o sacerdote Eli morreu. Morreu assentado na cadeira. Ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Se for preciso a gente largar algumas cadeiras, hoje a gente vai largar. Só para não perder a presença de Deus. Alguém me ouve? Se for preciso a gente perder alguns status, se for preciso a gente perder algumas posições que Deus já nos colocou, só para voltarmos a ter a presença dEle, eu tenho certeza que tem vidas que vai abrir mão hoje de cadeira, de status, de posições, porque vai sair dizendo aqui: eu quero a presença de Deus comigo. Deus não quis falar com Eli. Deus falou com Samuel. Chamou a primeira vez o Samuel, tadinho. Correu e disse: eis-me aqui. Eis-me aqui o quê? O Senhor me chamou. Não te chamei. Vai dormir, rapaz. A lâmpada está quase se apagando lá. Estou quase dormindo. Eu não sei você, mas quando eu estou quase dormindo, irmão, se mexe comigo, eu não gosto não. Né? A Paula chuta cachorro quando está quase dormindo lá, e eu vou falar com ela: apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Então eu saio de perto, né? Não tentará o Senhor vosso Deus, né? Então a gente vigia na terra, senão a gente toma chute, e depois ela fala que nem vi, foi sem querer. Eu não sei você, mas o Eli já queria dormir. A segunda vez o Samuel veio, e ele entendeu que era Deus falando com Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falou com Samuel. E ali então ele foi orientado. Quando você ouvir de novo a voz, é Deus falando com você, filho. Mas diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Isso era uma palavra que Eli estava dizendo assim: eu perdi essa graça, mas Deus viu graça em você. Eu perdi a sensibilidade em entender que eu era servo, mas Deus está vendo você como servo. Eu estou perdido porque eu estou numa posição que nem Deus quer falar mais comigo, mas Ele quer falar com você. Então diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando eu prego essa palavra, irmãos, o meu coração ferve, o meu coração queima. Por quê, pastor? Porque eu creio que nessa noite eu estou pregando para Samuels. Eu estou pregando para vidas que o Senhor tem um propósito. Eu estou pregando para vidas que o Senhor está dizendo: eu não estou perguntando a sua idade, eu não estou perguntando com quem você está andando, eu não estou perguntando quem é que você está ouvindo, porque o Samuel estava dentro do templo corrompido, o Samuel tinha más influências, o Samuel tinha influência que não deveria ser seguida, mas ele permaneceu ligado em mim, ele permaneceu ligado e ouvindo, sensível a minha voz. O Senhor está dizendo para alguém: eu não estou perguntando a sua idade, o que eu estou dizendo para você: cuidado com as más influências, e se você se manter firme, o Senhor está dizendo para alguém: o que eu fiz com Samuel, eu vou fazer também na vossa vida. Alguém pode levantar a mão, abrir a boca, glorificar a Deus? O que Deus fez em Samuel, Ele pode fazer na sua vida. Pastor, o senhor não conhece minha vida. Pastor, eu vivo numa casa. Pastor, eu vivo num ambiente, só tem eu de crente lá. Você é o Samuel de Deus lá. Você é alguém que Deus apontou o dedo e está dizendo para você, na nossa linguagem: eu fui com a tua cara, eu gostei de você. Deus está dizendo para alguém: eu vi graça em você. E o ambiente que você mora não vai mudar você, mas você vai ser a influência perfeita naquele ambiente. Ah, queridos, isso é profundo demais. O ambiente do seu convívio será transformado, porque Deus está dizendo: você é o Samuel que eu estou escolhendo hoje. Está preparado? Quem sabe de madrugada o Senhor te chamar. Está preparado? Quem sabe nos sonhos o Senhor te chamar. Está preparado? Quem sabe em visões o Senhor te dá. Deus está dizendo para alguém nessa noite: filho, eu não estou procurando pessoas que querem cadeira, porque está cheio de gente que quer cadeira, quer posição, quer status. Mas o Senhor está dizendo: eu estou ainda procurando Samuel, que quer relacionamento comigo. Eu estou procurando Samuel, que independentemente de cadeira, que independentemente de posições, ainda tem temor ao meu nome, ainda está sensível ao meu nome, e ainda me chama de Senhor, ainda me chama, dizendo: fala, porque o teu servo. Porque uma coisa é nós sabermos quem somos nós, e a outra coisa é saber quem é Deus. Uma coisa é sabermos quem somos nós, pastor? Servo. Quem é Deus, pastor? Senhor. E ele continua se relacionando com Samuéis que estão sensíveis à sua voz. Você está entendendo? As más influências, elas são vistas por nós não para seguirmos, não para praticarmos, mas para dizer: isso daí eu estou fora, isso daí não serve para mim. Porque para escolhidos de Deus, Deus tem algo extraordinário. Olhe para o teu irmão com todo carinho e respeito e diga para ele assim: ó, Deus não tem na terra preferidos.
Diga, Deus tem na terra escolhidos. Pergunta para ele, você é escolhido ou é preferido? Porque o preferido a gente olha por aquilo que eles representam a nós. Nós escolhemos os preferidos. Os meninos bons de bola aí sabem disso. Quando você vai jogar bola, você escolhe os melhores. Aí fica os mais ruinzinhos. Não sei se tem bom sentido nessa palavra que eu ia dizer, mas fica os mais ruinzinhos. E a gente fica brigando. E às vezes a gente, antigamente falava assim, é café com leite. Ou se era o dono da bola, era o primeiro a ser escolhido, ou até escolhia também. Porque nós trabalhamos com preferidos. Nós escolhemos e queremos aqueles que são melhores. Nós escolhemos aqueles que são mais capacitados. E Deus, olhando para a Bíblia, irmãos, parece que para Deus quanto mais pior, melhor. Quanto mais pior, melhor. Por quê? Porque os preferidos não glorificam o nome de Deus. Os perfeitos não glorificam o nome de Deus. Se você pegar um camarada aí que já é honesto, o cara é gente boa. Se você pegar alguém aí que lá fora é perfeita a vida, só falta aceitar Jesus. Aí ele vem para a igreja e aceita Jesus. Não é novidade. A gente olha, a gente glorifica a Deus, mas quando pega, irmãos, o pior, aquele que ninguém dava nada, aí o Senhor traz na igreja, aí o Senhor trabalha, o Senhor transforma. No começo a gente não acreditava muito, como falaram para mim, fogo de palha esse jovem aí, não vai muito longe, já vai fazer quase 20 anos. Esse irmão até pediu perdão para mim um dia, falou, me perdoe porque eu achei que você não ia muito longe. Eu falei, é porque eu não era o teu preferido, mas eu era escolhido de Deus. Aí Deus pega o pior, Deus transforma o trabalho. E sabe o que Deus faz? Ele coloca aqui em cima e prega para a gente ainda. Aí a gente exalta o nome do Senhor, porque quem viu, quem conheceu sabe a obra que Deus fez. A minha avó de criação, quando eu não estava na casa do Senhor, ela olhou para mim e para o meu tio e disse assim, esses dois não tem jeito mais. Esses dois não tem jeito. E a minha mãe acreditou e disse, não tem jeito para nós, mas para Jesus tem jeito. E a minha mãe levantou a mão santa, que antigamente usava para bater em mim. Eu falei, eu já cresci. Colocou a mão em mim e disse assim, eu profetizo que o ano que vem eles vão estar pregando a palavra de Deus. O ano virou, quando eu vi, eu estava dentro de uma rádio dizendo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus vai voltar buscar a sua igreja. Tem jeito sim, meu irmão, tem jeito sim, jovens, tem jeito sim, não importa se você é rejeitado, é excluído, não importa o ambiente que você está vivendo, Deus está dizendo, você será a boa influência naquele ambiente, você será boa influência, porque Deus vai fazer esta obra. Amém? Porque você não é preferido, você é escolhido. Para finalizar e fechar aqui, irmãos, todo esse chamado, Deus falou com Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. E a pergunta que eu faço e deixo para os irmãos: o que é que você tem feito para Deus antes que essa lâmpada se apague? O que você tem feito para o Senhor? Deus tem um chamado na vossa vida. Se você não tivesse um chamado, você não estaria aqui. Mas o que você tem feito com esse chamado de Deus? Más influências não é desculpa.
porque a voz de Deus no ouvido de Samuel foi mais forte do que os seus olhos viam no dia a dia. Não se corrompa, não se contamine, permaneça com uma vida limpa diante do Senhor. Porque antes que a lâmpada de Deus se apague, antes que Jesus venha, antes que Jesus leve o seu povo, o povo que foi lavado e redimido pelo seu sangue, antes que ele venha, ele estará levantando Samuels aqui nesta obra, nesta casa de oração. Antes que a lâmpada de Deus se apague, ele vai cumprir o chamado, a vocação que ele tem na vida de cada um. Antes que a lâmpada de Deus se apague, isto é uma palavra liberada, irmãos. Antes que a lâmpada de Deus se apague, ele vai transformar a vossa vida para a glória do nome dele. Eu estou pregando para vidas que daqui a alguns dias, meses, anos, eu vou te ouvir pregar, eu vou te ouvir a testemunhar, eu vou te ouvir dizer: pastor, o senhor não sabia o ambiente que eu estava vivendo, mas eu sabia, mas as más influências não me dominaram, pastor, porque eu permaneci firme no chamado, ouvindo a voz de Deus. Eu estou dizendo para alguém nessa noite: permaneça firme no centro da vontade de Deus. Permaneça firme. Quando Deus te der uma posição, uma cadeira, lembre-se da voz que um dia você ouviu ele te chamar pelo teu nome. Enquanto muitos te chamam por apelido, Deus continua te chamando pelo teu nome. Quando você estiver na posição, quando você estiver nessa cadeira, diga: é tudo Deus. E continue sendo o mesmo menino aqui dentro, pastor Tony. Continue sendo o mesmo menino. O tempo pode passar, os anos podem passar, mas continue sendo o mesmo menino a nível de sensibilidade do Espírito. É isso que eu prego na UBPC Conchas. Pode me chamar de um menino, pode falar que eu tenho 36 anos, ainda que o tempo já está passando, mas eu prefiro ser um menino, aquele jovem de 18 e 20 anos, com a mesma vontade de pregar, com a mesma vontade de anunciar o reino, com a mesma vontade e disposição para entregar o meu melhor com excelência. Eu prefiro ser chamado de menino, mas manter a essência aqui dentro, manter a presença comigo, porque não tem cadeira que tire o que Deus fez na minha vida, porque aqui dentro Ele se assentou na cadeira, Ele se assentou no altar, que é o meu coração, e aqui é Ele que governa, é Ele que reina. Deixa o Senhor reinar na sua vida, deixa o Senhor governar na vossa vida. Quando você não estiver entendendo, diga: a Deus, eu não entendo, mas eu obedeço. Quando você não estiver entendendo, diga: Senhor, eu não entendo, mas eu obedeço, porque o Senhor tem o melhor para mim. Amém? Coloque sobre os seus pés. A Paula vem adorar a Deus enquanto eu vou estar orando. Pega na mão desse jovem que está do teu lado. Por gentileza, pega na mão dele, desse irmão, dessa irmã. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então você vai orar por esse amigo, você vai orar por essa amiga. E eu tenho certeza que o Senhor pode mudar situações nessa noite. Que o Senhor, Ele pode te chamar de uma forma tão forte, que você vai dizer assim: olha, estou ouvindo a voz de Deus falar comigo, porque Ele conta comigo como um escolhido. Feche os teus olhos, comece a orar por essa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que
que as más influências, Senhor, que aquilo que nós estamos vendo que não agrada ao Senhor, não possa mudar quem somos, não possa nos corromper, nos contaminar. Pelo contrário, quanto mais o Senhor nos mostrar situações, mais o Senhor vai moldar a nossa vida, mas vamos querer estar no centro da tua vontade, em obediência à tua palavra. Eu oro por esses jovens, Senhor, que estão vivendo num tempo difícil, em um tempo, Senhor, que muitas vezes pessoas estão brincando com Deus, estão brincando com as coisas concernentes ao teu reino, mas aqui o Senhor está separando Samuel, aqui o Senhor está preparando vidas que têm compromisso com a tua palavra e estão sensíveis à tua voz. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Onde estiver alguém orando, onde estiver alguém clamando, onde estiver alguém orando uns pelos outros, que a unção do teu Espírito, ó Deus, esteja sendo derramado sobre este lugar, esteja sendo derramado sobre essas vidas. Oh, Rabai Andaralas Turriedecai, oh, batiza com o teu Espírito Santo, batiza com o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, pois só o Senhor batiza com o Espírito Santo. Aqueles que oram em língua estranha, renova vidas nesta noite, traz renovo, traz avivamento.